Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu fui lá no Instagram e falei que eu ia gravar alguns vídeos e aí eu falei, olha, vocês têm que fazer algumas perguntinhas se vocês quiserem e aí a melhor, né, eu venho e faço um vídeo exclusivo pro meu canal do YouTube. Eu até falei que podia ser de qualquer tipo de assunto e é legal porque eu recebi várias, gente, várias mesmo. Antes de eu colocar aqui perguntinha, é sempre aquela coisa, né, gente? Como tá vendo? Eu fiz lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você não sabe o que está perdendo. Porque eu faço várias enquetes também, eu conto coisas. E aí, às vezes, o que eu acho mais legal, eu penso, por que não trazer pro YouTube? Mas tem coisas que ficam lá no Instagram. E às vezes eu respondo também, vira e mexe, eu tô colocando aquelas caixinhas também de perguntas e respondendo o pessoal sobre a minha vida e sobre Portugal também, mas se você não sabe, eu tenho um Instagram exclusivo sobre Portugal, que é o Viver Melhor em Portugal, é o Instagram do meu projeto, onde aí sim eu falo só sobre Portugal e dou muitas dicas e todos os dias eu estou interagindo com vocês, se não nos stories, se não for no feed, é nos directs, não todo dia, toda hora, né, nos directs principalmente, gente, mas eu tento responder o máximo que eu consigo e se eu não consigo responder todo mundo, eu vou nos stories e digo e falo lá ou no feed. Então assim, cara, ou no Merolininho, que é o meu pessoal onde eu fiz essas perguntas, onde eu mandei, quer dizer, o pessoal fazer essas perguntas. Então assim, tá perdendo se você não me segue no Instagram, tá bom? E se você também não me segue aqui, se você de repente caiu agora nesse vídeo, me segue que eu falo bastante sobre Portugal. E vamos lá antes que o vídeo comece a ficar muito enorme. E aí, gente, de várias perguntas, várias mesmo, me deu aqui, me deu o plim, né? De responder a Ivete Bertacchini, que eu vou deixar aqui a pergunta dela aqui assim. Realmente você se encontrou aí em Portugal ou tem planos futuros de viver em outro país? Ela fez até uma carinha tipo, será? E é engraçado que muita gente, que nem eu falo, chega aqui e é nova e não sabe quanto tempo eu moro aqui, não sabe de todo o meu processo e juro que já aconteceu comigo. Mas eu acho engraçado poder falar num geral e até falar um pouco das fases que já aconteceu na minha vida, que pode ser que você se encaixe em alguma dessas fases, você que já mora em Portugal. Então vamos lá, né? Como alguns sabem, eu moro aqui há 19 anos e contando que 1 ano e 3 meses eu voltei a morar no Brasil depois de 2 anos morando em Portugal. Então imaginem, só quem é novo aqui, cheguei com 15 anos, né? Estudei 2 anos aqui, fiz tipo o primeiro e segundo colegial, vamos dizer, e aí deu a louca, adolescente, não gostava daqui de jeito nenhum, voltei e fiz o terceiro colegial, que seria o 12º ano, no Brasil, fiquei 1 ano e 3 meses lá e voltei para Portugal, estou aqui até hoje. Então, olha só que loucura. Então, vamos contar, se você me perguntasse isso logo no começo, eu ia falar que não, eu não me encontrei em Portugal, com certeza eu me encontrava no Brasil. Então, no começo era uma paixão absurda pelo Brasil, era uma coisa de louco mesmo, eu era patriota mesmo, sabe? Coisa que a minha mãe e minha irmã não eram tanto, gostavam do Brasil, mas ok, gostaram de Portugal, se adaptaram super bem. Então vale para você também que está sofrendo com a sua adaptação, que pensa que vai sofrer com a adaptação, ou você que de repente está morando em outro país e caiu aqui nesse vídeo de repente. Serve também para todo tipo de mudança de país, tá bom? Mudança, quando você mora fora, você vai sentir isso. Só que é legal essa pergunta, porque eu moro na Europa, né? Então, Europa, Portugal é o começo da Europa, tem todo mundo aqui, né? E muita gente, às vezes, faz essa pergunta, e até pessoas que eu conheço, conhecidos mesmo. Falam, você e sua família, né? Nunca pensou em, de repente, para outro país, onde, sim, o salário mínimo é maior, porque muita gente aqui em Portugal tem essa cabeça, principalmente os portugueses, porque não dão o devido valor para Portugal. Muita gente aqui não tem noção do que eles têm de bom, porque nunca moraram num país como o Brasil, onde a escola pública é precária, onde a saúde pública é horrível, onde você tem que ter um plano de saúde, onde você tem que ter minimamente algum dinheiro para sobreviver e viver dignamente. Então, quem sempre nasceu em Portugal não dá esse valor para as coisas que eles têm, sabe? Isso é uma conversa que eu tenho com muitos amigos meus aqui e eu gosto muito de falar sobre isso. E aí eles perguntam, né? Muitos portugueses também saem daqui, lá tá, porque sempre viram Portugal como é. Então sabem que no resto da Europa existem países melhores,
onde a estrutura também é até melhor, a infraestrutura de tudo, de cidades, onde de repente podem encontrar empregos básicos, que a gente fala, empregos que a gente encontra com facilidade, mas que vão ganhar 1.000 e tais euros. Então eu penso, caramba, né? Vou morar lá. Mas também eu conheço amigos que fizeram isso e que alguns voltaram, mas alguns ainda moram, mas sabem que a vida lá também não é tudo isso. Por quê? Porque se o salário mínimo é maior, imagina no Luxemburgo, na França, se o salário mínimo é maior, mas também o custo de vida vai ser maior, né? As coisas são mais caras e eles acabam vivendo aquela vida de imigrante que realmente acontece, que é você não sair muito, não gastar muito e ter uma vida boa lá. Não vou dizer que não, mas as escolas são mais caras, cabeleireiros são mais caros, a estética pode ser mais cara em muitos países da Europa, coisa que Portugal não é, enfim. Tem sempre aqueles altos e baixos e assim. Mas eu acho que quem vem de um país sul-americano, onde, vamos dizer, terceiro mundo, entre aspas, né, gente? Porque eu sei que o Brasil tem muita coisa maravilhosa. Eu sempre falo das coisas maravilhosas mesmo que o Brasil tem, mas nós temos que ver essa diferença. E eu vejo uma diferença, tipo, brutal, uma diferença enorme se for comparar Portugal com o Brasil em questões de muita coisa. Aqui eu consigo viver bem com pouco, tá bom? Óbvio, dependendo muito da região, tá? Como no Brasil. No Brasil também existem as grandes cidades, existe o interior do interior, onde a pessoa até consegue viver mais ou menos. Mas em Portugal é muito engraçado, rola uma diferença, porque o país é pequenininho e você consegue ter mais ou menos tudo. Porque, como eu sempre falo, também não tem muitas diferenças de salários, diferenças de absurdas, gritantes, sabe? Aquela diferença tipo, gente, eu acabei de gravar um vídeo e com essa manta, eu vou voltar a falar, cara, tá um frio desgraçado e ela tá caindo toda hora, mas o outono chegou, mas eu vou fazer um vídeo do outono que vocês vão adorar, tá? Só pra vocês terem essa noção. Mariane sendo Mariane sempre, né? Bom, mas eu quis falar isso tudo antes, tá? Pra vocês perceberem que muitas vezes o brasileiro vai ter uma noção maior, uma clareza maior e dá mais importância e o devido valor para Portugal do que os próprios portugueses. Então já começa daí, acho que as pessoas depois que passam pelaquela fase da adaptação, que é as diferenças culturais, ela se encontra em Portugal. Eu sempre brinco e falo dessa maneira, a pessoa se encontra em Portugal, porque ela não vai sentir a necessidade de ir morar em outro país, porque ela vê que em Portugal ela consegue tudo, dependendo da região, óbvio, porque a gente já tem conversado, Portugal nas grandes cidades anda um pouco complicado, tá? Em relação de custo de vida. E muitas vezes as pessoas ficam chateadas e até se deprimem bastante, porque não tinha, de repente, o mesmo custo de vida que tinha no Brasil. Mas olham para Portugal com outros olhos de, cara, que tem segurança, aqui a escola do meu filho é melhor, né? Mas tá bom, só pra falar que a realidade às vezes tá sendo essa também. Muita gente aqui falando, pô, morar no Porto, morar em Lisboa tá sendo muito complicado. E assim, Mariane, porque eu tô ganhando um salário de merda, que é mesmo assim, né? E não tô conseguindo pagar o aluguel da minha casa. Eu e meu marido estamos trabalhando e tá sendo complicado no final do mês. Tá acontecendo isso. Então vamos falar da realidade, tá? Que você pode encontrar. Então, acho bom que só rapidinho um PS, quem vem morar aqui tem que estar bem planejado financeiramente para de repente começar a vida em Lisboa assim, se quiser, ou no Porto, mas ter depois, alguns caminhos para tentar conhecer o resto de Portugal, porque existem outras possibilidades. Não vamos cortar aí e falar que Portugal é só Lisboa e Porto, tá? Eu tô sempre aqui falando outras cidades, outras regiões, que é muito interessante você querer morar, porque aí sim você vai ter a qualidade de vida que você sempre sonhou. Bom, mas aí que eu falo, depois a pessoa, sabe, as facilidades também são maiores, óbvio, em Portugal, a fala, né, a língua. Se você vai pra França, se você vai pra Inglaterra, se você vai pra Espanha, mesmo Espanha, gente, tipo, você trocar ideia com algum espanhol é um pouco complicado, porque você entende muito o que o espanhol fala, mas o espanhol não entende nada do que você fala. Então você tem que ter minimamente uma língua aí legal, o inglês pelo menos, pra você tentar explorar o resto da Europa. Bom, mas como eu disse para vocês, eu acredito que depois que o brasileiro, sofre com a adaptação inicial, o brasileiro se encontra em Portugal. Então, quando ela diz, você realmente se encontrou em Portugal ou tem planos futuros de viver em outro país? Eu não tenho plano futuro de viver em outro país. Depois que eu me encontrei em Portugal, foi muito difícil eu me encontrar em Portugal, porque as diferenças
Culturais, as diferenças são absurdas, porque, querendo ou não, Brasil e Portugal tem muita diferença, mas depois que você se encontra, é muito difícil você querer morar em outro país. Você pode querer estudar, fazer um intercâmbio, você pode querer passar uns meses, tipo, quero aprender francês, vou passar, sei lá, 6 meses na França. Beleza, acho super certo. Tipo, vou querer ir pra Inglaterra, vou querer fazer um puta de um intercâmbio, porque eu quero que o meu inglês seja daqueles de inglês bom mesmo, de conversação. Então eu vou passar um ano na Inglaterra, beleza. Mas depois você volta com uma saudadezinha de Portugal, porque você começa a ver que Portugal tem tudo num país só. É o clima, são as pessoas, é tudo, gente, é muito gostoso, porque não se esqueça que a Europa é fria. É muito frio aqui. Se Portugal é frio, imagina no resto da Europa, né? Então, tem que perceber que às vezes dias frios, quando o outono chega, como agora chegou o outono, não é fácil. Hoje tá um dia de sol maravilhoso. Eu tô cheia de roupa lá, porque é a louca. Nós somos, realmente, morar na Europa é isso. É lavar roupa pra secar roupa, porque amanhã vai estar chovendo, amanhã vai estar neblina, amanhã você não vê um palmo na sua frente. E tem dias, e é muito depressivo isso, até pra trabalhar, até pra você sair de casa, levar seu filho na escola, nananã. E imagina só, aqui não neva como neva nos outros países, né? Mas eu nunca vou esquecer o dia que nevou muito, e eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava fora, não trabalhava em casa ainda. E eu tenho um vídeo aqui até, que quando nevou muito. Vou deixar aqui embaixo pra vocês verem. Esse vídeo que nevou muito em Portugal, tipo, muito na minha região, mas às vezes nevou em alguns lados também, mas aqui em Belmonte nevou pra caramba. Foi horrível pra dirigir. Foi horrível pra andar, pra levar filho pra escola, pra isso. Tudo para. Então, óbvio que nos outros países que neva bastante, as condições dos carros são melhores, todo mundo tem corrente, óbvio que é. Mas é difícil, é chato, entendeu? Porque é tudo muito lindo você ver neve quando você tá de folga. É lindo você ir pra Serra da Estrela, brincar com a neve e voltar. Mas imagina a neve todos os dias aí na sua vida. Imagina você não ver o sol quase nunca. Imagina aquelas temperaturas absurdas, tipo negativa. Imagina escurecer às 4 da tarde. 4 da tarde acabou a vida, entendeu? Então você tem que colocar na balança tudo isso. E por isso que eu acho que é muito lindo, tudo maravilhoso quando você não tem uma família, também já começa daí. Quando você de repente pensa em passar uma temporada. Mas é engraçado que eu sempre penso que é passar temporada em outros países, nunca penso que é pra sempre. É muito legal isso. Eu acho que a adaptação vai ser muito maior, eu acho que o sofrimento vai ser muito maior, mas tudo se adapta, tá, gente? Eu tô falando uma pessoa que mora muito tempo em Portugal e que penso de morar na Europa. Mas eu conheço pessoas, amigos meus que vão pra Suíça, estão lá na Suíça ganhando super bem, super se adaptaram com o frio e vivem super bem lá, entendeu? Normal. A maior parte das pessoas rola um diazinho ou outro mais triste, assim. Mas como eu falei, quando a gente vai sozinho ou quando a gente vai com um casal, tipo, somos um casal e vamos pra ganhar uma grana, eu sempre vejo ir para outros países para você tentar fazer um ano, imagina, sem gastar quase nada, só juntando dinheiro para poder depois viver bem, sei lá, ou no Brasil ou em Portugal. Eu não penso nunca em morar em outro lado. Eu quis falar sobre tudo, gente. Realmente eu poderia ter só falado que não, que eu não, né? Não tenho plano de futuro de ver outro lado, mas eu quis mostrar a maior parte das histórias e o que eu penso sobre isso desde sempre, para vocês entenderem. E se de repente você tá aqui há pouco tempo e tá sofrendo um pouco com Portugal, pensa que nos outros países você poderá sofrer também. Então não vai ser fácil. Em Portugal não tá sendo fácil, nos outros países também não vai ser, tá bom? Vai ser sempre difícil, se adaptar é sempre difícil. Mas, como eu sempre falo, eu não sei o dia de amanhã. Hoje estou falando isso e daqui a um mês Mariane está, sei lá, na Suécia. Sempre me perguntam isso, qual país você gostaria de morar se não fosse Brasil e Portugal. Seriam 2 países, a Suécia ou a Holanda, tá? Sim, aqui na Europa. Não penso em morar nos Estados Unidos. Quero muito passar férias lá, tá? Nunca passei, porque eu sempre passei férias na Europa e fiquei por aqui. E nunca, ou é Brasil ou Europa, tipo, nunca foi América do Norte. Mas eu gostaria muito de conhecer os Estados Unidos, quem sabe um dia, com certeza, tá? Está nos meus planos, com certeza. Mas morar me encanta muito a Suécia, é incrível, mas o frio de lá, gente, o frio de lá me faz logo fazer um X. Se um dia eu pensar em morar fora de Portugal, mas é um país que me encanta pelas pessoas, educação, enfim, várias coisas. E a Holanda, porque
Holanda me encanta também. Tem sempre aquele país que te encanta, mas é engraçado que nenhum dos dois eu conheço pessoalmente, tá? Sempre por vídeo, sempre seguindo pessoas no Instagram. Então eu acho que posso ter, às vezes até posso ir lá e me decepcionar, né? Ou não. Mas seria na Europa se eu tivesse que morar. E como eu disse, eu nunca sei o dia de amanhã, tá? Eu nunca sei o dia de amanhã, gente. Hoje eu estou com esse pensamento, mas é um pensamento que eu tenho levado comigo durante muito tempo. Acredito que em Portugal nós somos completinhos, em Portugal nós temos tudo que a gente precisa, mas ninguém é igual a ninguém, né? Então, mas essa é a minha opinião. E a opinião de muita gente, tá? Mas, como eu disse, eu conheço brasileiros que já moraram aqui e estão morando fora. Conheço portugueses que saíram daqui e foram morar fora. Mas também conheço portugueses que foram morar fora, mas voltaram, tá? Então, eu já vi, assim, é um mix. Só você sabendo a sua vida e ter noção do amor que você sente por Portugal, né? Porque se você se apega a Portugal depois da má adaptação, como acontece com muita gente, você não vai querer sair daqui nunca mais. Me diga nos comentários se você pensa como eu, se você entendeu a mensagem que eu quis passar. Não só porque eu poderia escrever para ela falando, realmente você se encontrou em Portugal, tem planos para o futuro? Me encontrei em Portugal e não tenho planos para o futuro para morar em outro país. Mas eu gosto de trazer como vídeo e essa foi a pergunta escolhida lá do Instagram. Então me segue no Instagram, porque com certeza quando eu começar a gravar vídeos, eu vou fazer sempre isso. Porque é interessante a gente poder conversar um pouco. Eu adoro o canal do YouTube por causa disso. Eu nunca vou me desfazer do canal do YouTube, porque eu adoro poder sentar aqui e falar o que eu penso e conversar um pouco com vocês. Que eu tenho certeza que aqui nos comentários o pessoal vai interagir, vai ter gente conversando, gente aprendendo mais. E é assim que é, o canal do YouTube pra mim é pra isso. Eu adoro estar aqui com vocês. Então me siga nas redes sociais, tá? Pra quem sabe a sua pergunta pode ser respondida aqui no canal do YouTube. E se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito, né? Porque, gente, eu já falei isso num vídeo, mas são mais as pessoas que não são inscritas que assistem meus vídeos do que propriamente os inscritos. Então se você é a primeira vez que tá me olhando... Oi, eu adoro Portugal, tá? Eu moro aqui há 19 anos e sou apaixonada por esse país, realmente. E é engraçado como eu já odiei esse país e como eu amo hoje, cara. É tão bom isso, né? Essas sensações. Tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.